Muito bom dia, povo de Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Que dia, hein? Quarta-feirinha boa, já começando cedo com podcast. Mais tarde a gente tem live também, 3 da tarde, sobre namoro. E agora a gente vai falar sobre paternidade bíblica. Deixa eu ver se o pastor Maurício já entrou aqui, que eu já vou chamar ele para nós não perder tempo. Deixa eu ver. Bom dia! Tudo bem, querido? Olá, bom dia. Tudo bem, e vocês? Seja muito Tudo bem? bem-vindo Como é que você aqui. está? Obrigada por ter aceitado o meu convite, viu? Obrigado, obrigado. Deus abençoe. Muito prazer estar aqui, O poder senhor se estar junto lembra com de mim, vocês. né? Lá na igreja do pastor Vale? Bom, Lembro, lembro. Nos encontramos lá na igreja, conversamos um pouco, marcamos, né? Queríamos fazer um eu dia e chegou o prometo, dia. eu cumpro, Que bom. pastor. Sou mulher Isso é bom, sim. isso é um ponto importante, né? Isso é um ponto Escuta, importante. pastor. Se apresenta para nós, para minhas meninas. Eu tenho bastante aluna, viu? Então se apresenta para as minhas alunas, para as Aham, minhas seguidoras, para elas saberem quem o senhor é. tá bom. Meu nome é Maurício, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana aqui em Cambé, no Paraná, né, bem pertinho aqui de Londrina, do lado, o bairro nobre aí de Londrina, que tem prefeito. É, eu sou pastor aqui em Cambé já há bastante tempo, tenho 19 anos de ministério, e a igreja que eu pastoreio tem hoje 23 anos. E nós começamos o trabalho que acabou se tornando a igreja. Então, desde o primeiro dia, eu fui uma das pessoas que começou esse trabalho, que hoje é a Igreja Presbiteriana Vida Nova, Comunidade Vida Nova, aqui em Cambé, no Paraná, né? Eu atuo como pastor, eu também sou psicanalista, apesar de que eu não atuo tanto nessa área, até por conta do ministério, eu me dedico de modo integral ao ministério. Também eu tenho outras atividades, como eu faço cerimônias de casamento, essa é uma atividade que eu tenho importante também. Eu faço várias cerimônias de casamento durante o ano como celebrante. Eu também atuo em algumas empresas na área de mentoria e espiritualidade. Pelo menos umas 4 empresas toda semana eu estou ali atuando nessa área, falando sobre espiritualidade, oferecendo algum curso, alguma coisa dentro da empresa. E também eu estou à frente do Homens com Propósitos como palestrante. A gente vai começar agora, inclusive em agosto, o segundo semestre do Ministério Homens com Propósitos, e eu estarei dando palestra. Até o semestre passado, eu era o palestrante substituto em Londrina. E a partir agora de agosto, eu assumo Londrina, né? Eu assumo, na verdade, a instituição inteira, Homens com Propósito, mas eu estarei à frente em Londrina dando palestra, como palestrante oficial, e em Maringá também retomando, né? É um projeto bem legal. A ideia, o objetivo é construir homens melhores para essa sociedade que a gente vive. Eu creio que um dos grandes desafios que nós temos é a reconstrução do masculino, né? É uma área que precisa ser muito resgatada na nossa sociedade. É o resgate do masculino, né? Na sociedade que a gente vive. Então é isso. E De vez em outras quando coisas meu que a gente vai marido vai fazendo aí. lá com o pastor Wagner, quando ele consegue, porque ele trabalha, quando ele sai do E, trabalho já começou lá. Então nem sempre ele consegue ir, mas de vez aham, em quando ele aparece lá com o pastor Wagner. Eu acho que esse Homens com isso. Propósito é muito importante, não só por um resgate de algo que se perdeu, mas para cuidar dos homens da nossa sociedade, porque a gente não É, está fazendo isso, né? A gente está tão preocupado com as mulheres por aham, causa do feminismo radical, é tudo sobre as mulheres e os homens estão ficando é, de lado. Seguinte, pastor, eu toda vez que eu vou marcar um podcast, que eu penso num tema, eu peço a Deus para me trazer à memória alguém.
E quando eu pensei, esse tema do paternidade bíblica é um tema que eu já quero trazer há muito tempo. E Deus nunca me dava um nome. E aí, na semana passada, no dia que eu falei com o Senhor, eu estava em oração falando, Deus, eu quero tanto falar sobre paternidade, preciso tanto, me dá alguém, me lembra alguém. E veio teu nome. Aí Que eu bom. comentei com a esposa do pastor Wagner que eu ia fazer esse podcast contigo. E ela falou assim: ele tem uma bela história sobre paternidade. Você sabia? Eu falei: não, não sabia. Então pergunta para ele que ele vai te contar. Então eu estou te perguntando, pastor Maurício, qual é a tua história com a paternidade? Por que que Deus me lembrou de ti para falar sobre esse tema comigo? É esse é um tema que é muito caro para mim, assim, muito importante, né? Eu hoje sou pai, tenho 2 filhos. A minha experiência como filho foi uma experiência muito difícil. Eu não tive um pai presente. A minha mãe teve 4 filhos e desde de muito pequenos nós tínhamos 3, 4 anos de idade. A nossa casa ela era marcada pela violência. Meu pai bebia demais. Ele acabava batendo na minha mãe muitas vezes, e eu lembro, ainda tenho algumas lembranças com 4 anos e meio, olhando assim minha mãe toda ensanguentada e umas cenas bem difíceis, bem chocantes, né? Eu nunca lembro assim, eu não tenho nenhuma lembrança do meu pai me dando um abraço, me colocando no colo, falando alguma coisa para mim. Eu não tive uma presença de pai assim da paternidade, do cuidado, do zelo, da importância do pai na vida. Com 4 anos e meio, nós tivemos que sair de casa fugido do meu pai. Meu pai, ele tentou, inclusive, matar minha mãe algumas vezes. Foi muito difícil para a gente. E a gente fugia, na verdade, do meu pai. Então, a experiência da paternidade na minha infância era de fuga, né? Fugir do meu pai por conta da violência, daquilo que ele poderia fazer com a minha mãe ou com a gente. E a gente, na época eu nasci em Curitiba, os meus avós paternos são de lá, e a minha avó paterna, ela ajudou muito a gente nesse período, inclusive com as fugas, né? Escondendo a gente do meu pai. E a gente andou ali por todo o litoral do Paraná, andava de cidade em cidade. Quando ele descobria qual cidade nós estávamos, nós tínhamos que ir para uma outra cidade e tal. Então, andávamos na rua, né? Praticamente como moradores de rua mesmo, indo de um lugar para outro, pedindo ajuda, pedindo comida. Foi bem difícil esse período da nossa vida. Aí chegamos em Antonina, quando eu tinha uns 6 anos de idade. Aí a minha mãe não tinha condição de ficar com a gente, porque ela tinha que trabalhar, de doméstica, enfim, alguma coisa assim. A gente morava atrás de um bar. E nesse período a gente acabou sendo enviado para um colégio interno. Então nós ficamos, eu e meus 2 irmãos, nós éramos 3 meninos e uma menina. A minha irmã foi para um colégio de freira, em Morretes, e nós fomos para um colégio que umas irmãs cuidavam em Paranaguá, Colégio do Bom Menino. Nós ficamos lá quase 3 anos, a minha irmã também ficou no colégio, e ficamos longe da mãe. Então, assim, a infância acabou sendo uma infância muito difícil e complicada para nós, porque além de toda essa ausência, né, paterna, da visão que a gente tinha da maneira que a gente conhecia a paternidade, que era um modo muito complicado e difícil, ainda a gente teve, num determinado momento, que ficar longe da mãe, que era a nossa base, a nossa estrutura naquele momento, e longe da minha irmã também. Então, para minha irmã deve ter sido ainda mais difícil, porque ficou longe dos 3 irmãos, né? E para ela deve ter sido ainda mais complicado e difícil do que para nós. E foi um tempo assim muito complicado e muito difícil para nós, né? Aí minha mãe, nesse período, ela acabou encontrando uma outra pessoa, casou e foi morar em Joinville. E aí alugaram uma casa. Depois eles conseguiram tirar a gente do colégio interno e levar para essa casa, para esse lugar. Então tinha foi quantos muito complicado, quando né? sua mãe pegou vocês de volta? Nós tínhamos em torno aí de
11 anos, 10 anos, 11 anos, mais ou menos com essa idade, né? Nós chegamos em Antonina ali com 5 anos, praticamente. Ficamos lá uns 3 anos em Antonina. Aí eu vendia sorvete e tal. Eu sempre fui muito assim de conversar, de falar, mais atirado assim, né? Meus irmãos, eles eram mais recatados. Um irmão mais novo e um irmão mais velho. E a minha irmã, a gente acabou não tendo contato com ela praticamente nesses anos. Então, assim, foi um período de muitos abandonos, né? De muita dificuldade. E na questão da paternidade, um momento muito difícil para a gente, muito complicado. Eu tinha muita dificuldade em conceber. Eu tive muito problema quando eu fui para a igreja, e isso eu não falava muito para as pessoas, mas a ideia de chamar Deus de pai, naquele momento, naquele primeiro momento, era muito complicado para mim. E foi muito bonita a maneira que Deus fez na minha vida, a maneira que Deus foi me curando, porque Deus, ele não só curou o meu relacionamento com ele como pai, como Deus, olhando para Deus como pai, como também ele curou o meu relacionamento com o meu pai, né? A maneira que eu olho para o meu pai. Eu aprendi a amar o meu pai e entender que ele não deu conta da vida dele, né? Ele não foi o que foi porque ele quis ser, mas porque ele não deu conta da vida. Ele acabou fazendo bobagem, construindo uma vida errada, e isso trouxe prejuízos para a vida dele, maiores do que para nós, mas trouxe prejuízos muito grandes para a nossa vida. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Acho que grande parte da população brasileira tem experiências de abandono paternal. E quando Jesus Cristo chega na vida dessas pessoas, é preciso uma mudança de mentalidade absurda. Por quê? Porque Deus, nesse momento, representa tudo o que essa pessoa chega abominando, que é a paternidade e a masculinidade. Então, quando que Jesus chegou na sua vida e como que foi esse processo para você entender que a referência não é de baixo para cima, mas de cima para baixo, né? A gente não pode olhar para Deus com a referência que a gente tem humana, a gente tem que olhar para os homens com essa referência que a gente tem de Deus. Então, como que foi esse processo para você? É assim, só antes falando para você, esses dias eu vi um dado interessante. No Brasil hoje tem 5,5 milhões de pessoas que não têm o nome do pai no registro de nascimento, né? Que não traz o nome do pai, que nem sabe quem é o pai. Então, esse é um número muito difícil, né? E é complicado porque a presença do pai é essencial na formação, na estrutura, na construção da gente, né? Como que foi para mim isso? Quando eu morava em Joinville, a gente tinha voltado do colégio interno, estávamos lá com a nossa mãe e com um padrasto. Ele foi uma pessoa bem importante na nossa vida, meu padrasto. Ele tinha as dificuldades dele, a gente também tinha dificuldade de se relacionar com ele e ele também tinha dificuldade de se relacionar com a gente. O meu padrasto também vem de uma família completamente desconstruída, vem de muitos traumas, então em alguns momentos foi muito difícil para nós lidar com o padrasto, né? Ele foi importante, eu amo meu padrasto, ele foi pai para nós de muitas maneiras, mas foi muito difícil, foi muito complicado. Era difícil para ele, era difícil para nós, né? Muito difícil. E a gente ia procurando sobreviver a tudo isso. E uma das coisas que a gente faz na vida da gente, que a gente pensa que ajuda, mas não ajuda, é a gente se auto-sabotar, é a gente não lidar com esse assunto. Porque por um grande tempo da vida da gente, por uma grande parte da vida da gente, a gente consegue deixar esse assunto de lado, sem tratar e levando a vida. Só que conforme o tempo vai passando e a gente vai construindo relacionamentos, vai formando famílias, se a gente não trata com essas questões no coração da gente, se a gente não resolve, isso lá para frente vai trazer muitos prejuízos, tanto para a nossa vida emocional, para a nossa vida física, como para a nossa vida social, para a construção da nossa família, se a gente não trata, né? O que aconteceu é que quando eu tinha lá pelos 13 anos de idade, nós fomos para
para a igreja, né? Nesse momento a gente teve, começamos a participar de uma comunidade cristã da Igreja Cristã Independente lá em Joinville, e lá eu tive meu encontro com Jesus e o meu relacionamento com Jesus, e comecei a participar. Só que esse tema pai sempre era muito estranho para mim, né? E até que chegou um determinado momento, eu tinha uma senhora que cuidava dos adolescentes na nossa igreja, a tia Mariquinha. Ela era uma senhora, já tinha 70 anos na época, e isso em 1985, 86. Ela cuidava da gente. E uma pessoa muito querida, uma mulher maravilhosa. E eu me aconselhava muito com ela. E ela foi, aos poucos, foi meio que abrindo a minha caixa preta, né? Eu sempre tive muita dificuldade de me abrir. Então, eu era alegre com todo mundo, eu brincava com todo mundo, e todo mundo achava que eu era assim, a pessoa mais alegre do mundo, mais feliz e mais completa do mundo. Mas eu tinha os meus medos, eu tinha meus traumas, as minhas angústias dentro de mim. E ela foi meio que fuçando isso. Então, eu lembro que eu ia uma vez por semana, eu passava na casa dela para ela me aconselhar. Ela começou a conversar comigo. E nessas conversas, chegamos a alguns momentos, ela perguntava sobre o meu pai, eu sempre desconversava, levava para um outro assunto e tal, e falava alguma coisinha, mas sempre mudava. E ela percebia que isso me incomodava. E aí um dia ela foi falar sobre pai, ela perguntou sobre Deus como pai, e ela perguntou como que eu via. E eu falei para ela que eu tinha dificuldade, porque eu não sabia exatamente como que Deus era como pai, né? O que era ser um pai. Porque eu via alguns pais que se davam bem com os filhos e eu tinha a minha experiência. E aí ela começou a falar comigo sobre o amor de Deus, o cuidado de Deus, sobre como que Deus ele zela pela nossa vida e tal, como pai, como que ele cuida da gente. E eu tentava conectar isso com a minha vida, certo? Porque eu não via isso na minha vida, nem do meu pai, nem do meu pai aqui natural, né? E nem de Deus, né? Porque com tudo que eu passei, eu ficava tentando procurar no que ela estava falando sentido para aquilo que ela estava falando. Até que eu comecei a perceber que se eu estava ali, se eu tinha sobrevivido a tudo que eu passei, eu comecei a olhar de um outro modo. Eu era um sobrevivente, eu sobrevivi exatamente por causa do cuidado de Deus. Apesar de todos os desmandos, de toda a dificuldade, de todas as situações de perigo que eu passei, eu sobrevivi, né? Então eu comecei a ver que Deus esteve comigo o tempo todo, né? Era o contrário do que eu pensava. Eu falava, eu passei por isso, por que Deus permitiu? De repente eu percebi e falei, não, mesmo passando por tudo que eu passei, Deus me fez sobreviver. Eu sobrevivi. Pastor, Né? Eu sobrevivi a tudo como isso. É importante a doutrina da depravação total do homem nesse momento, né? Para entender os porque exatamente, porque aí você começa a entender que a culpa não é de Deus. A culpa é do caminho que a humanidade ele escolheu. E a mesma coisa acontece hoje, por exemplo. As decisões que eu tomo vão refletir sobre a vida dos meus filhos. E aí a gente aprende aquela lição fantástica da semeadura, né? Eu vou colher tudo que eu plantar, mas eu vou colher coisas que eu não plantei, certo? Coisas boas ou coisas ruins que eu não plantei, eu vou colher. Que pessoas plantaram e que são os meus ascendentes, enfim. Eu colho o que eu não plantei, mas eu vou colher tudo que eu plantei. Então, eu percebi que eu estava colhendo coisas que eu não plantei porque faz parte da existência. Mas em todo momento Deus esteve comigo e eu sobrevivi. Tanto que eu estou até aqui agora falando com você sobre isso, né? E Deus, ele transformou, ele mudou aquilo que era para ser uma tragédia, Deus transformou em algo extraordinário, né? Eu tenho o mesmo nome do meu pai, eu sou Júnior. Então, meu nome é Maurício José Baniski Júnior. O nome do meu pai é Maurício José Baniski. E eu carregar o nome do meu pai era algo muito pesado para mim até o momento em que eu me apaixonei pelo meu pai, que eu aprendi a amar o meu pai. Hoje, eu tenho o maior prazer do mundo em ser chamado de Maurício José Baniski. Por quê? Porque eu amo meu pai, entendeu? Meu pai não deu conta da vida dele, mas eu aprendi a amá-lo. E uma das coisas que me encantou numa das conversas que eu tive com a tia Mariquinha
quando eu comecei a entender o cuidado de Deus e ela mostrando para mim como que Deus foi me salvando de todas as situações que eu passei, como que Deus foi cuidando da minha vida por todo o trecho, como que Deus cuidou da minha mãe, cuidou dos meus irmãos, como que uma mulher com 4 filhos na rua, com todos aí com 6, 5, 4, 2 anos de idade, como que Deus ele cuidou para que nós sobrevivêssemos a tudo que a gente passou. Isso foi fantástico, foi maravilhoso. Como que eu fui vendo isso. E uma outra coisa que ela que tratou na minha vida, num segundo momento, depois de eu entender esse cuidado paternal de Deus na minha vida, uma outra coisa que mudou a minha vida nessa questão da paternidade foi o dia em que eu comecei a entender que a Deus ele nos ajuda colocando muitos pais na nossa vida, certo? Então, assim, eu não tive o meu pai de sangue presente, mas a minha avó foi meu pai. A minha mãe, muitas vezes, foi meu pai. Deus colocou pessoas, homens e mulheres extraordinários na minha vida, que em algum momento serviram como meu pai. E eu comecei a perceber isso. Eu falei, olha, aquele homem ali que me ajudou, que me orientou, ele foi meu pai. O pastor lá, por exemplo, o pastor Alceu, que era o pastor da igreja, quando eu fui, ele foi muito meu pai, certo? Então, eu comecei a perceber que, mesmo eu não tendo meu pai de sangue presente por conta das dificuldades que ele teve de lidar com a vida dele, mas quantos pais Deus colocou na minha vida para me ajudar, para me sustentar. Então, eu percebi que eu nunca fiquei sem ter esse cuidado de Deus na minha vida. E eu sobrevivi, eu passei por tudo que eu passei. Não foram dias fáceis, como todo mundo que está aqui também não tiveram dias fáceis, mas eu percebi que Deus sempre esteve presente, Ele sempre esteve comigo. E Ele sempre foi o meu pai. E Ele sempre colocou pessoas para cuidarem de mim, para exercerem a paternidade na minha vida. Isso é fantástico. Pastor, a gente consegue espiritualmente ser saciado por Deus. Mas existiu alguma necessidade de transpor uma ausência física? Porque a gente é corpo. A gente precisa de abraço, a gente precisa de colo, a gente precisa de beijo, a gente precisa de contato. E ter um pai violento faz com que a gente rejeite um pouco isso. Mas na vida da igreja, inclusive, a gente precisa dessas manifestações físicas. Você teve alguma dificuldade com isso? Porque Deus não vem te abraçar fisicamente, né? Ele te abraça espiritualmente. Tá entendendo o que eu tô falando? Como que você lidou com isso? Houve isso para você? Essa ausência física? É interessante o que você está perguntando, porque eu olho assim, não só para mim, mas eu olho para mim e para os meus irmãos, né? Por quê? Porque cada um tem uma forma de lidar com as ausências, né? Com as dificuldades. Eu não quero aqui romantizar tudo e dizer que tudo foi, ou é, ou será maravilhoso. Na vida, enquanto nós estamos aqui, a vida da gente ela é repleta de dificuldades, de lutas, de problemas, e lutas que a gente tem aqui fora e lutas que a gente tem dentro da gente. Com essa questão que você perguntou, eu vejo muito assim. Eu tenho meus irmãos, por exemplo, meu irmão mais velho, eu tenho um irmão mais velho, como que ele lidou com isso tudo? Ele se fechou, então até hoje o meu irmão ele é muito fechado, ele é muito no mundo dele, certo? Ele não é uma pessoa que é aberta para um relacionamento, ele conversa com quem ele quer, ele brinca com quem ele quer, certo? Quando ele não quer, ele simplesmente levanta e vai embora e tá tudo bem. O meu outro irmão, ele era mais novo na época, o mais novo, eu era do meio dos três, e então ele pegou um pouco menos desse trauma e tal, então ele acabou se saindo, ele conversa bem, tudo e tal, tem as dificuldades dele também. Como que eu fiz, né? Para mim foi muito difícil, mas eu
uma das coisas que acontece quando não tem, por exemplo, a presença do marido ou de um pai dentro de casa, um filho, ele corre o risco, se você tem um filho, por exemplo, de 4, 5 anos, ele corre o risco, muitas vezes, de assumir esse papel do marido, né? E do pai, né? Então, ele vai muito para esse lado. Eu, desde pequeno, de uns 4, 5 anos, a maneira que eu fiz a leitura da realidade nossa de família, o que eu fiz? Eu com 4, 5 anos de idade, eu ia pedir osso para o cachorro no açougue. Na verdade, era para a gente fazer a sopa. Eu ia nas verdureiras que tinha antigamente, os sacolões de hoje, tinha as verdureiras, aí eu ia lá na frente, no final de tarde, para pegar as verduras que eram jogadas fora, para poder tirar a parte que era boa. Eu ia atrás de pegar abacate, por exemplo, catar abacate. Eu lembro das experiências que a gente passava quando entrava no terreno que tinha cachorro, aí você tinha aqueles arame farpado, você ficava o cabelo da gente porque tinha que sair correndo com os abacates na mão, e o cachorro correndo atrás da gente, para levar para casa. Morava em Antonina, então eu lembro que lá tinha os pescadores que chegavam no final de tarde ou de manhãzinha com a pesca. Eu ia lá para pedir os peixes que eles iam jogar fora, para poder levar para casa. Então eu acabei exercendo, construindo na minha identidade essa coisa de suprir a família, de ir atrás e tal. E até hoje eu sou muito assim, eu sou muito de cuidar de todo mundo. E a minha irmã também tem esse perfil. Então, da família, a gente acaba cuidando de todo mundo. Talvez isso me ajudou até no Ministério Pastoral de acabar desenvolvendo a comunicação também. Eu acabei sendo uma pessoa que sempre me comuniquei muito. Então, eu me comunico bastante, eu converso com as pessoas. Qualquer lugar que eu estou, eu faço amizades, eu converso. Eu sempre era a pessoa engraçada da turma e tal, mas não era tão alegre assim como as pessoas imaginavam. Era uma fuga minha, era uma forma de esconder os traumas, as dificuldades, os problemas que eu tinha. Sentia muita dor, sim, quando eu via, às vezes, uma família que tinha um pai, que tinha a mãe, que eles estavam lá, todos felizes, e eu olhava para a realidade da gente que não era aquela, né? Então, isso me causava muita dificuldade. No colégio interno, a gente tinha um muro alto, não dava para ver o outro lado da rua. E a gente tinha um brinquedo antigo, tinha nos parques antigos, que era um quadrado todo de ferro, que você ficava subindo, andando para lá e para cá naquele quadrado. Aquilo ali tem um simbolismo muito importante na minha vida, porque eu subia, quando eu estava no colégio interno, que eu tinha um tempo, eu subia no ponto mais alto, ficava olhando para o muro, para a rua, porque quando o ônibus passava, eu conseguia ver um pouquinho da cabeça das pessoas que estavam andando do outro lado, né? E era muito difícil, era muito complicado aquilo para a gente, né? Então, assim, mesmo eu sendo uma pessoa expansiva, assim, de alegre, que conversa com todo mundo, que brinca com todo mundo, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de me abrir, de falar da minha vida. Então, assim, eu sempre fui um cofre fechado, né? Eu nunca fui de me abrir para as pessoas a respeito da minha vida. Então, as pessoas falavam da vida delas, eu conversava, falava de coisas engraçadas, contava alguma coisa, tentava, ministrava, falava alguma coisa assim, mas eu nunca falava de mim. Sempre tive muita dificuldade de falar de mim. E isso até hoje. Eu tenho muita dificuldade de abrir, assim, de falar coisas de mim. O que eu estou fazendo aqui agora é uma coisa que não é muito fácil para mim, certo? Assim, não é uma coisa muito natural minha. Eu não tenho mais problema de falar isso, mas não é natural. Quando eu postei que a gente ia fazer essa live, um irmão veio falar: nossa, pastor Maurício é muito engraçado. Então assim, acaba... Eu construí parece muitas vezes aquela coisa do palhaço, que ele vai lá no circo, ele faz todo mundo rir, mas depois, quando ele entra para dentro, para os bastidores, ele fica ali meio olhando para a vida e falando: poxa, o que é a vida, né? Então, eu passei por muitos momentos assim, por muitas dificuldades. Uma das coisas que eu construí, eu acho que com trauma, que eu vou revelar aqui para vocês todos aqui, é que o que acontece? Um dos caminhos que eu poderia ter tomado
ter construído, tipo assim, um ódio do meu pai, tipo assim, eu quero matar, uma aversão, alguma coisa assim. Mas o sentimento que eu construí na minha vida, e isso não foi consciente, foi de apagar a pessoa. Então, por muitos anos, eu apaguei o meu pai, sabe? Tipo assim, eu não amo, mas não odeio, certo? Por muito tempo foi assim. E algumas pessoas até tentaram, falaram, Maurício, mas você está com dificuldade com seu pai, tal, tal. Eu falava, não, eu não tenho dificuldade, mas não tenho facilidade também, né? Eu não tenho sentimento com respeito a isso. E foi de um tempo depois que eu comecei a me quebrantar mais, né? Para você ter uma ideia, eu nunca fui uma pessoa que chorava, eu nunca chorei. Eu lembro poucas vezes até hoje na vida que eu chorei. Se você conversar com pessoas que estão comigo há muitos anos, muitas pessoas vão falar, eu nunca vi o Maurício chorar. Eu nunca vi o Maurício chorar. E não é porque não tem motivo para chorar, e nem porque não tem vontade de chorar. Acabam sendo os traumas que você vai construindo, vamos dizer assim, as fortalezas que você vai criando, né? E que você, para tentar se proteger muitas vezes, e que depois acaba você carregando Isso que essas coisas eu ia te muito tempo na vida. perguntar, Né? como fazer, porque a resposta da nossa sociedade à ausência paterna é a raiva ao homem. A gente está vivendo esse tempo em que os homens estão sendo odiados. Por quê? Porque especialmente as mulheres crescem achando que o mundo deve alguma coisa para elas, que Deus deve alguma coisa para elas, que a masculinidade deve alguma coisa para elas, porque na hora que elas precisaram elas não tiveram. Então, como é que você acha que a gente pode fazer para não ter raiva dos homens e não tratar a vida como se a vida nos devesse? Porque você concorda comigo que você tinha todo o direito de achar que agora você podia cobrar de todo mundo que te foi tirado na infância? Você tinha esse direito de viver como se o teu Deus morasse no teu umbigo, que é o que a maioria faz. Então, como que a gente quebra esse ciclo de vitimização? Eu penso assim, alguém vai ter que ser sábio nessa história, né? Você pega a família, você vai olhando, por exemplo, meu pai era alcoólatra e morreu alcoólatra, morreu como indigente. Meu pai morreu como indigente. Quando descobriram que ele tinha morrido, já fazia uns 6 meses que ele estava enterrado. Minha avó falaram para ela ir procurar na prefeitura e tal, e acharam foto dele e tal, e que tinha sido enterrado como indigente. Então, meu pai era alcoólatra. Meu avô era alcoólatra. Meu bisavô era alcoólatra. Meu tataravô era alcoólatra. E todos eles agiam com violência, agiam com truculência, tiveram famílias desconstruídas e tal. Em algum momento, alguém vai ter que ter sabedoria de ressignificar essas coisas na vida. Entender como que a vida é. A vida não é fácil, né? E aí, como que eu vejo? Eu vejo meu pai como alguém que era resultado também, era consequência também de coisas que aconteceram, certo? Assim como se eu tivesse repetido meu pai, os meus filhos seriam consequência disso também, e os meus netos seriam consequência disso também. Até que alguém vai construir, vai colocar uma cruz, né? E aí vem o sacrifício, né? Até que alguém vai colocar uma cruz na história da família, né? E eu escolhi colocar essa cruz. Então, eu lembro que uma das coisas que eu trazia no meu coração por eu ter o nome do meu pai, eu estava destinado a ser o que o meu pai foi. E eu descobri que, ao contrário disso, eu posso consertar o que o meu pai foi, certo? Eu posso consertar. E eu decidi fazer isso. E o amor de Deus foi tão grande na minha vida que eu aprendi a amar o meu pai. E se hoje o meu pai estivesse aqui, eu queria ir lá dar um abraço nele, queria poder conversar com ele, queria dizer para ele que eu o perdoava. Vida, não. Né? Não consegui. Não consegui porque na época que a gente estava no colégio interno, logo que a gente estava saindo dali, foi quando descobriu que o meu pai tinha
tinha morrido, né? Então nós não tivemos tempo. Eu queria ter tido esse tempo. É uma das coisas que eu queria ter tido. Porque eu queria ter dito para o meu pai que eu o amava, que ele era o meu pai, e que o fato de ter feito tudo, de não ter agido como meu pai, não fez com que ele deixasse de ser meu pai. Ele não deu conta da vida dele, entendeu? E eu procuro hoje cuidar dos meus filhos e amar os meus filhos e fazer pelos meus filhos o que eu queria que o meu pai tivesse feito. E eu acho que é uma forma de você consertar. Quando você coloca uma cruz na tua vida, é aquilo que Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque alguém pode falar: não, mas eu tenho direito, mas eu isso, mas eu aquilo, mas eu tenho direito. Mas Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Deus também tinha todo o direito de simplesmente nos destruir, de simplesmente nos extirpar da terra. Deus tinha esse direito, mas ele não o fez. Pelo contrário, ele, pelo tanto que nos amou, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Eu gosto muito dessa palavra deu, porque Deus amou a tal ponto que deu. Então, o amor é aquele que doa, né? É o perdão, né? É o perdão, é o perdoar, né? É doar até o ponto mais alto, porque ir até o ponto mais alto, né? Perdoar, doar até a totalidade, doar até o ponto mais alto. Então, Deus, ele nos perdoou, ele nos deu, né? E da mesma forma, eu também vou fazer. Eu queria que meu pai estivesse aqui para dizer: eu perdoo, e eu perdoo pelo que aconteceu. O senhor não deu conta da sua vida, mas eu quero te ajudar, entendeu? Porque se o filho pródigo, é muito interessante a história, porque mesmo ali no caso é o contrário, mesmo o filho dizendo para o pai que não era mais pai, mas para o pai ele nunca deixou de ser o filho. E quando ele volta, o pai estava pronto para recebê-lo. Isso também pode acontecer o contrário. Da mesma forma, foi isso que eu entendi. Da mesma forma que um dia o meu pai negou-se ser meu pai, mas que um dia ele voltar, eu vou dizer: olha, você pode ter deixado de ser meu pai, mas eu nunca deixei de ser seu filho. Eu queria poder dizer isso para o meu pai, mas eu não consegui dizer. Mas eu queria ter dito isso para ele. Entendeu? Porque eu devo ao meu pai a minha existência. Então, se eu não tenho outro motivo a agradecer ao meu pai porque eu existo, eu devo agradecer ao meu pai porque eu só existo por causa dele. Porque eu sou um filho dele. Eu nasci por causa dele. Foi o estar dele com a minha mãe que me gerou. Então, isso já é para mim um presente. Um presente pela vida que em Deus eu construí. Pela vida que Deus me deu. Porque eu encontrei Deus. E quando eu encontrei Deus, eu encontrei a luz que ilumina, que restaura, que cura, que sara, né? E eu experimentei isso na minha própria vida. E aqui eu quero falar para você o seguinte: a pessoa que passou por uma experiência difícil, seja na questão da paternidade ou qualquer outra área da vida, é difícil passar. Mas, por outro lado, quando a graça de Deus te toca, a experiência que você tem com Deus é única. A experiência de transformação que você tem com Deus é extraordinária, é maravilhosa. É maravilhoso você aprender que você é amado por Deus e que Deus ama você, que Deus é o teu pai. É maravilhoso você saber isso e ter essa construção de vida no teu coração e na tua história. Maravilhoso. Ai, Maurício, Tremendo. Você sabe que uma das maiores tristezas da minha vida é ter me convertido depois da morte do meu pai. E meu pai não tinha Cristo, né? Então, acho que a minha maior tristeza é essa. Eu já conhecia o Evangelho, mas eu era só uma frequentadora de igreja quando meu pai morreu. E eu não tive a oportunidade de falar da cruz para ele, né? De permitir a ele alcançar o conhecimento da verdade, enfim. E hoje eu falo para tanta gente, né? Mas eu não tive a oportunidade de falar isso para o meu pai. Isso é triste, como você mesmo diz. Agora, para a gente encerrar o nosso tempo, para eu poder te liberar, como que eu faço para os rapazes que estão nos ouvindo, né? Acho que as moças também, mas mais os rapazes, como que é possível que
os homens sejam bons pais sem saber como é ter um bom pai. Como que aprendo isso na prática? Olha, meu pai me espancava, mas eu não preciso agir com violência, né? Ao mesmo tempo, eu preciso disciplinar, né? A disciplina é uma ordenança da escritura. Como que eu encontro esse equilíbrio entre agir com sabedoria, discernimento, não com raiva, mas com amor, dar uma palmada, mas não violenta? Como que eu encontro esse lugar de equilíbrio? Porque se eu não tive isso, como que eu posso ensinar? Como é que você lida com essa circunstância? Olha, é fantástica essa pergunta sua. E tem um texto da Bíblia, uma frase muito pequena, mas é a frase que compõe a paternidade. O que é ser pai? Se você abrir a Bíblia lá em Mateus, no final do capítulo 3, tem o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus tem o momento em que Jesus está sendo batizado por João Batista. E na hora que Jesus está sendo batizado por João Batista, logo que ele é batizado, acontece um fenômeno. Porque vem das nuvens uma pomba que representa o Espírito Santo e pousa sobre ele. E lá do céu se ouve uma voz. Essa é a voz. E a voz diz o seguinte: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha começado o ministério. Essa frase, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, é a paternidade. A primeira coisa que é essencial na vida de um filho, que todos nós precisamos para nascermos curados e sermos plenos como filhos, é esse senso de pertencimento. Este é o meu filho. É maravilhoso quando no meio tem lá um monte de criança e alguém chega e diz: esse aqui é o meu filho. Como é gostoso você ouvir alguém dizer: você é o meu filho. Sabe, Deus olha de lá e diz: este é o meu filho. Este é o meu filho. Como é gostoso você ter esse senso de pertencimento. Então, que os teus filhos tenham esse senso de pertencimento. Você é o meu filho. Sabe, é maravilhoso um filho ouvir isso. Você é o meu filho. Eu nunca lembrei assim do meu pai ter dito isso, mas eu ouvi Deus me falando isso. E Deus curando isso, até no meu relacionamento com meu pai. Quando Deus diz para mim: você é o meu filho, Maurício. Você é o meu filho. Uma outra coisa, que é o que traz segurança para a gente, é ser amado. Porque o texto diz assim: este é o meu filho amado. Amado. Como é bom se sentir amado. Como é bom quando você se sente amado. Sabe? Sentir o amor, o cuidado. Se tem algo que dá segurança para um filho, é sentir-se amado. Sentir-se amado. Pode acontecer o que for, pode ter, pode não ter, mas sentir-se amado, isso é uma experiência maravilhosa. Então, como que eu me torno um pai extraordinário para os meus filhos? Quando eu dou a eles o senso de pertencimento. Você é o meu filho, eu sou o seu pai e você é o meu filho. Sabe, o filho pródigo, quando ele decide voltar para casa, ele lembra do pai. É o meu pai. Né? Quando ele chega, o pai o recebe, ele diz: eu posso ser até um dos funcionários do meu pai. Mas quando ele chega, o que o pai diz? Meu filho estava morto, ele viveu. Vem cá, meu filho, me dá um abraço. Sabe? Esse senso de pertencimento, ele é curador. O sentir-se amado é restaurador, é curador. Sabe? É maravilhoso. Este é o meu filho amado. E terceiro, em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque Jesus não tinha começado, Jesus não tinha feito nada ainda. Mas o Pai já tinha prazer nele. Então eu tenho prazer por quem você é. E não por aquilo que você faz. Ou por aquilo que você fez. Eu tenho prazer por quem você é. Então eu penso que quando um filho ele tem esse sentimento de pertencimento, você é o meu filho. De ser amado, você é o meu filho amado. Sabe, teu filho
ele se sente amado? Ele sente pertencimento, que você tem prazer em ele ser filho, seu filho? Sente amado? Sente que você tem prazer nele? Independente se ele vai errar ou se ele vai acertar. Porque às vezes a gente fica muito obcecado pelos acertos, até porque a gente quer que o filho dê certo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com os nossos excessos, às vezes da cobrança, para que os nossos filhos não achem que eles só serão amados e serão queridos e nós teremos prazer neles se eles tiverem a maior nota, se eles forem os melhores, se eles forem além, se eles forem mais. Não, os nossos filhos precisam saber que eles são amados porque são nossos filhos. Você é amado porque você é meu filho. Eu tenho prazer porque você é meu filho. Eu procuro dizer isso para os meus filhos. Às vezes a gente está conversando, eu falo, você sabe que o pai te ama, sabe? Eu nunca ouvi um eu te amo, mas eu vou dizer para o meu filho, todas as vezes eu te amo. E eu sei que o meu pai me amava. Eu sei que o meu pai me amava. O meu pai, ele só não conseguiu se amar. E ele não conseguiu se amar porque em algum momento ele teve alguns traumas também, algumas dificuldades. Ele não conseguiu se amar. Mas eu sei que meu pai me amava, certo? E isso é curador, é restaurador para mim. Eu digo para o meu filho, e eu procuro dizer para os meus filhos, eu falo, filho, independente do que for, eu gosto de jogar bola, independente do resultado, na escola, independente do resultado, se você fez o teu melhor, filho, está tudo bem. Mas independente disso, eu quero dizer que eu tenho prazer em você. O meu prazer é você. Não é a tua performance, mas o meu prazer é você, certo? Então, essa frase de Deus deu toda a estrutura para Jesus, sabe? Jesus sabendo tudo que ele ia passar, sabendo tudo que ele ia enfrentar dali para frente. Porque logo depois que passa por essa experiência, qual que é a primeira situação que Jesus passa? Jesus vai para o deserto. E olha só, olha como que a palavra de Deus é profunda. Logo que Jesus passa por essa experiência, Jesus vai para o deserto. Aí, olha o desafio do Satanás lá na tentação. Você não é o filho de Deus? Você não é... Manda que essas pedras se transformem... Você está entendendo? Você não é o filho de Deus, você não é... Sabe? Já querendo colocar a filiação de Jesus, o relacionamento de Jesus com o Pai em xeque. Você está entendendo? Mas Jesus havia sido, há pouco tempo, Jesus havia recebido uma palavra extraordinária. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Independente da tua performance, você é o meu filho amado. Se você falhar ou se você acertar, você é o meu filho amado. Eu amo você e eu dou a minha vida por você e eu luto por você. Eu tenho prazer em você. Eu fiz um estudo desse texto, estudo pessoal, tentando entender qual a necessidade de Deus fazer isso. Qual a necessidade de Deus falar em voz audível que Jesus era dele o filho amado em quem ele tinha prazer. E aí, lendo os sinóticos, orando e pedindo ao Senhor que me explicasse, o que eu entendi desse texto é que quem precisava dessa confirmação, não uma confirmação espiritual, porque Jesus sabia quem ele era, mas uma confirmação enquanto homem, era o próprio Jesus. O próprio Jesus. É para Jesus, homem, que Deus falou isso. Não era para a multidão. A multidão ouviu, mas não era com a multidão que Deus estava falando. Era com Jesus enquanto homem. E isso é muito importante. Exatamente. Jesus, ele tinha... Jesus, quando ele veio, ele se esvaziou da sua divindade. Tinha duas formas do diabo tentar fazer o projeto de Deus fracassar. Uma era Jesus pecando e a outra era Jesus usando atributos divinos. E foi as duas tentativas que o inimigo fez o tempo todo. Ou Jesus peca, ou Jesus usa um atributo divino. Aí ele não pode mais morrer pelo humano. Jesus, ele veio e ele viveu uma experiência humana. E como experiência humana, ele precisava deste sinal de paternidade. Ele precisava. Como todos precisamos, e por isso Deus é Pai. Né? O pastor, é interessante
interessante observar a tua jornada, porque você saiu de um contexto sem paternidade e virou uma representação paterna para a igreja. Eu entendo, e aí muitos vão discordar de mim, que Deus instituiu o homem como governo da igreja, como principal líder da sua igreja, porque Deus sabe a necessidade do masculino na vida humana, né? Deus, ele se fez homem por um motivo específico, ele se faz masculino por um motivo específico, que é toda a segurança, toda a orientação de cuidado e provisão que o masculino traz biologicamente, né? O homem é mais forte, ele é mais alto, ele é mais largo, é ele que dá para toda a sociedade esse senso de segurança. Deveria, né? Deveria. O projeto de Deus para o homem é que ele seja o seu representante oficial como pai, como provedor, como cuidador, como guarda, como exército, né? Tanto que nos censos de Israel contavam-se os homens de pé prontos para a guerra. Todo o restante era o povo que seria protegido por esses homens. Então Deus te tira de um lugar de ausência e te coloca como pastor, como pai de uma igreja inteira, de uma comunidade inteira. E isso é muito significativo, isso é muito simbólico, isso é muito especial, porque isso te faz sair da tua zona de conforto. Porque você não teve pai, mas você precisa ser pai para quem precisa. E eu falo isso porque hoje o pastor Wagner é como um pai para mim. Eu falei para ele assim, pastor do céu, eu não tenho família. Se um dia eu ficar doente no hospital, quem que vai me visitar? Ele falou assim, eu vou te visitar. Então, isso é um lugar muito especial. Pastores, Amém. Os pastores que são levantados por Deus, né? Não os autonominados, né? Porque tem muito autonominado por aí. Mas aqueles que são constituídos por Deus, pastores, cuidadores, amorosos, firmes na palavra, que amam ao Senhor e o temem acima de todas as coisas, representam muito para nós que não temos família. Então, assim, que Deus seja louvado na sua vida. Um prazer enorme para mim te conhecer um pouquinho mais. Eu já sabia que você era um cara extraordinário, porque eu só ouvi coisas boas a teu respeito. Mas é muito prazeroso para mim poder estar um pouco mais perto e te conhecer um pouco melhor. Agora eu entendi porque que Deus te trouxe para esse tema e eu te agradeço muito mesmo por ter nos dado esse privilégio de te ouvir nessa manhã. Muito obrigada pelo seu tempo. Amém. Obrigado, tá? Deus abençoe muito vocês. Um abraço no coração da sua família. O pastor Wagner, ele é querido mesmo. O pastor Wagner é um amigo que eu tenho. Você sabe que amigos a gente não tem muitos. A gente tem colegas, tem pessoas importantes na vida da gente, né? Mas tem amigos que são estratégicos, né? Tem amigos que são contatos e tem amigos que são íntimos, né? E o Wagner é um amigo querido, uma pessoa extraordinária que eu amo de paixão. É um amigo de verdade, né? Você tá bem pastoreada, é um paizão, né? O Wagner é um paizão. Então, que Deus abençoe a família do Wagner, a tua também. E estamos aqui, o que vocês precisarem, quando você quiser, é só marcar que a gente está aqui para a gente poder conversar, trocar ideia, para aprender também e compartilhar aquilo que Deus tem ensinado ao nosso coração, tá? Quero dizer aqui, deixar aqui para vocês o convite do Homens com Propósitos, quando a gente for começar. A gente pode até fazer aqui uma conversa um dia sobre isso, o dia que você quiser, mas vamos começar no dia 15 de agosto por aí, em Londrina. É um projeto de Homens com Propósito para a gente levar os homens mesmo a um encontro com Deus, a uma intimidade com Deus e a uma cura de relacionamentos e de estrutura, né? Que nós precisamos urgentemente que os homens se posicionem, né? E sejam reconstruídos e curados, para que sejam úteis e servos do Senhor, tá bom?
Deus abençoe muito. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu programa. E Deus abençoe a vida de todas as pessoas que estão aí com você, que te acompanham. O teu trabalho tem sido extraordinário e frutífero. Você não Deus fica se oferecendo abençoe. muito para nós, não, que depois essas meninas malucas, tudo fica me cobrando e eu tenho que ficar em cima de tu para tu voltar, porque essas mulheres são doidas, hein? Elas vão... Ô, menina, sigam lá o pastor Maurício, sigam o Instagram dele, porque ele é realmente isso aí que vocês estão vendo. Pessoalmente, ele é extraordinário, não é figuração isso aqui não, viu, minha gente? Ele é isso aí mesmo. Pastor, Deus te abençoe. Vou te colocar no meu Obrigado. caderninho de oração, que eu tenho um caderninho de oração. Vou te mostrar. Pode pôr. Muito obrigada. Pode pôr, Que Deus te abençoe. Que o Senhor seja contigo sempre, guardando teu coração, protegendo a tua mente, fazendo o teu trabalho cada vez maior e expansivo para o reino de Deus. Que Ele te guarde, te cuide, governe a sua vida. Eu peço a Deus que a tua saúde seja sempre preservada, que a sua casa seja abençoada. Um beijo na sua esposa, nos seus filhos, em todo mundo. Meninas, obrigada pela audiência de vocês, obrigada por terem investido o tempo de vida de vocês para nos ouvir nessa manhã. Foi um prazer, não foi não? Muito obrigada por isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tá, fica com Deus. Deus abençoe.